Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Barroso, que diz que o Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo, diz Barroso, né? E o que me chamou a atenção nessa frase é que ela é muito parecida com a justificativa que os militares deram para o ato institucional número 1, lá do dia 6 de abril de 64, né? Não, que a Revolução Vitoriosa é o poder constituinte, não sei o que lá. E é isso aí, nós nos demos o direito de dar essa regra, né? É o que o STF está fazendo efetivamente, é o golpe do STF. Da mesma forma que a gente vai ver aqui o pessoal criticando os absurdos que foram ditos no AI-1, né, no ato institucional número 1, no futuro vão haver artigos criticando essas frases dos ministros do STF por causa do absurdo que eles falam também. É coisas totalmente sem sentido, né? O Barroso estava lá nessa Brasil, ele não estava lá, ele mandou um vídeo. Barroso é dos que tá com medo, amigo. O Gilmar Mendes tem que pelo menos conceder que o cara foi corajoso. Pegou um avião, pegou o vistozinho dele lá, foi lá nos Estados Unidos e foi lá e deu palestra pro pessoal lá na Brasil Conference, lá nos Estados Unidos. O Barroso, não, vou ficar aqui no Brasil mesmo, não tô com vontade de ver o Mickey não, tô com medo do Pateta, né? Pois é, ficou por aqui, mas mandou um vídeo que ele fala essa besteira. Essa notícia foi sugerida por Jonas Pires, Peter é um Viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ninguém deu esse direito ao Supremo, ninguém deu essa tarefa para o Supremo. Enfrentar o extremismo é uma coisa que é próprio da democracia. A democracia como um todo, ela tende a enfrentar o extremismo, porque se um extremo de um lado assume o poder, ele faz besteira, ele prejudica o país, ele não ganha a eleição novamente. Então o extremismo é uma coisa que não é um problema para a democracia, sempre vão ter pessoas extremistas na democracia. A democracia não precisa de salvadores. A pessoa que se diz, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, é automaticamente um ditador. Lembra que eu falo sempre aqui, a democracia, ela é o império das leis sobre os homens. Os homens têm que obedecer às leis. No momento que um cara do STF fala, não, a gente vai distorcer aqui o regulamento do STF, vamos distorcer a Constituição aqui, que é para a gente poder salvar a democracia, esse cara é um ditador, meu amigo, esse cara é um ditador. É o que o STF está fazendo aqui com todas as letras. O que ele está dizendo aqui é que o STF se auto-outorgou o direito de enfrentar o extremismo. Quando não tem esse direito, o extremismo faz parte da democracia, a democracia está aí, as pessoas vão votar de um lado ou de outro. O fato de ter ganho alguém da direita, isso não quer dizer que é extremismo. Qual foi a medida extremista do Bolsonaro? Ah, ele fala aqui que foi a questão da pandemia, que o Bolsonaro não sei o que lá. O que teve de errado na pandemia? O Bolsonaro acertou tudo na pandemia, tudo que ele falou estava correto. Esse pessoal estava errado na pandemia, insistiu no erro, no fica em casa, de não sei o que lá, pô, que absurdo isso, né? Aqui, ó. De acordo com o magistrado, a corte promoveu o desmonte de medidas autoritárias. Que medida autoritária que o Bolsonaro tomou? Me fala, qual medida? Vocês tomaram medidas autoritárias. O STF tomou medidas autoritárias ao proibir as pessoas de sair de casa, ao proibir... Tinha umas coisas malucas do tipo, se você tinha leis, porque esse foi um problema que gerou, né? O STF falou que os estados e municípios poderiam legislar sobre a saúde. E aí surgiu um problema, porque o município falava uma coisa e o estado falava outra. E é isso, tem que obedecer qual lei, né? Normalmente, o correto, o que está na Constituição, é o governo federal determina, faz as diretrizes, os estados implementam aquilo ali e os municípios operacionalizam a coisa. Ou seja, seria tudo uma coisa só. Estaria muito mais razoável nessa história. Como você tinha município e estado determinando a mesma coisa, aqui no Rio de Janeiro a gente tinha essas coisas. O município do Rio proibia entrar na praia, entrar na areia. O estado do Rio permitia. E aí, quem é que está certo? Né? Porque se você fala que o município que está certo, então o Estado não tem poder nenhum, porque cada milímetro quadrado do Estado está dentro de algum município, então o município que decide tudo, né? Mas ele falava que o Estado tinha também. Aí, sabe qual foi a jurisprudência que surgiu? A medida mais dura é que vale. Cara, olha a loucura que é isso, gente, quão antijurídico é isso, cara, quão absurdo é isso na lei, que história é essa de o que é mais duro ganha? Pô, quem é que disse isso? Quem é que tomou essa decisão? Cadê a pessoa que definiu esse tipo de coisa? Ou seja, foi uma lambança que esse pessoal fez na época da pandemia e estão acusando o Bolsonaro com isso. Estão dizendo que não, que a culpa foi dele, não sei o que lá. Enfim,
Aqui, ó. O magistrado iria palestrar na Brasil Conference, mas não compareceu ao evento por causa de uma agenda na Suprema Corte do Japão. Ah, tava com medo, ficou com medo. O seu Barrosão tá com medo de chegar lá e o Mickey prender ele, né? O Pateta levar ele pra cadeia, né? É, meu amigo, o Barrosão já tá com medo. O Alexandre de Moraes também não foi, não. Dessa vez foi só o Gilmar Mendes. Tem que conceder pro Gilmar Mendes. Corajoso o cara foi lá mesmo, né? Enfim, aqui, ó. Outra medida elencada por... Não, isso que a gente já falou. O Barroso ainda afirmou que o populismo autoritário trouxe perdas para a população brasileira, como a captura do conservadorismo de líderes religiosos. Caramba, que história é essa? Se causou perdas para o Brasil, então não tem problema, porque o eleitor brasileiro na próxima eleição vai votar contra. E não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Cadê o problema da democracia que precisa ser salva, né? E aí que eu falo para vocês, repara que o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles se deram o direito de fazer essas medidas, porque supostamente estavam, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? E isso lembra muito justamente o que fizeram os militares, os milicos também, quando eles tomaram o poder em 64, eles falavam a mesma coisa, né? Porque ia ter o golpe do Jango, não, vamos salvar o Brasil, estamos salvando as instituições brasileiras, salvando a democracia brasileira, né? E tem gente que ainda acredita nisso até hoje, tá? Como eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 50 anos ainda vai ter meia dúzia de mané que vai acreditar que o Supremo está correto. Não, estava salvando a democracia. A democracia correu perigo. Se o táxi não atrasa, pô, ia ter o golpe do Bolsonaro. É que o táxi atrasou lá e, pô, aí não teve golpe. Mas se o táxi chega na hora, ia ter o golpe, pô. Olha só os trechos que o pessoal destaca hoje, criticando o ato institucional número 1, né? Eu já falei isso aqui em outras opiniões, em outras situações, né, em outros vídeos, mas o golpe brasileiro, de fato, foi no dia 9 de abril, eu achei que era 6 de abril, eu não lembro, no início de abril. Foi lá no iníciozinho de abril, né? Quando teve os tanques descendo para o Rio de Janeiro, e daí o Jango fugindo e coisa e tal, até aí não teve golpe nenhum. A Câmara, né, tornou o cargo indisponível, assumiu o presidente da Câmara, até aí tá tudo certo, não tinha nada de errado até aí, nenhum golpe, nada. Mas aí, quando veio no dia 9 de abril, tá aqui, ó, AI-1. E o AI-1 é um ato institucional que é fora da Constituição, que é além da Constituição. Aí ele coloca aqui, ó, é indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir no Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento não é só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Ou seja, eles quiseram dizer que era uma revolução, né? Eles estavam fazendo a revolução ali. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato que nela não se traduz o interesse ou a vontade de um grupo, mas o interesse e vontade da nação. Cara, eu acho tão hipócrita isso, bicho. Ele está falando aqui a mesma coisa que o Barroso está falando. O Barroso diz que não, que a gente fez isso porque o povo brasileiro queria, que o populismo autoritário trouxe perdas para a população brasileira. Como é que você sabe, pô? Você sabe disso? Você tem o quê? Poderes telequinéticos para saber se a pessoa está pensando uma coisa ou outra? Eu acho que não. Eu discordo de você. A maneira que a gente tem para acertar isso é justamente a eleição. Você bota o pessoal para votar, o pessoal vota e decide se vai para o lado do Bolsonaro ou se vai para o lado do Lula. No momento que você prende o Bolsonaro em acusações absolutamente idiotas, você não está salvando democracia nenhuma, você está acabando com a democracia, você está pegando o que você acha que o povo quer e dizendo que é o que o povo quer. A mesma merda que os milicos fizeram. Disseram que a nação quer isso. Ué, como é que você sabe que a nação quer? Os militares têm poder telequinético agora, sabe que todo mundo está pensando ao mesmo tempo? Aqui, ó, a revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição ou pela revolução popular. Pronto, resolvido o problema. Essa é a forma mais expressiva e radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa como poder constituinte se legitima por si mesma. É a mesma frase que o Barroso usou aqui. A revolução vitoriosa do poder constituinte se legitima por si mesma. O STF se deu a missão de enfrentar o extremismo, distorcer as leis, alterar os conceitos jurídicos, fazer qualquer coisa que seja necessária para enfrentar o extremismo, né? Ou seja, a revolução vitoriosa autoriza-se a si mesmo, é o que está dizendo o Barroso aqui no STF. E eu não tenho dúvida que esse pessoal, durante algum tempo, ainda vai insistir nessa história de que eles estão certos, eles sabem o que é melhor para o Brasil. Não, o povo vota errado, não pode, o povo não pode deixar o povo fazer negócio de eleição sem tutela, porque o povo vota errado, a gente que sabe o que é melhor para o Brasil, né? Ou seja, é uma ditadura, eles estão criando uma ditadura no Brasil. Vamos ver quanto tempo dura essa ditadura, esse é que é o meu temor. Eu espero que não dure muito tempo, eu espero que seja uma ditadura frágil. Por que eu acho isso?
que esse pessoal do STF é burro, camada de otário, idiotas completos. Então, não acho que vai durar muito tempo. Os militares, bem ou mal, também eram burros pra caralho, mas tinha um monte de tanque, um monte de coisa armada, um monte de canhão, né? E pessoas burras com canhão meio que tem um argumento, costuma ser melhor do que o argumento do pessoal inteligente e desarmado. Então, por isso o golpe de 64 durou 20 anos. O golpe agora de 2022, eu não sei quanto tempo vai durar. Aliás, o golpe de 2019, porque foi em 2019 que eles começaram com o inquérito das fake news. Tá mais do que na cara. O golpe foi dado em 2019. Enfim, e o Barroso explicando aqui o AI-1 deles, né? Não, porque a gente se deu o direito, a gente decidiu que a gente que vai fazer isso daí, pronto, acabou. Não tem Constituição, não tem votação popular, não tem projeto de lei aprovado no Congresso, a gente decidiu que a gente vai combater o extremismo do jeito que der na nossa vontade, do jeito que der na telha. É isso daí, Barroso, está entregando frases para a história. Essas frases todas, começando com perdeu o mané, vão entrar para a história certamente.